Paz do Senhor, meus irmãos, que é o presbítero Rosemilson, mais um vídeo aí da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 3, nós vamos falar hoje, da revista Verdadeiro Pentecostalismo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para cada vídeo novo você ser avisado, né? Compartilhe, nos ajuda aí. A sua inscrição no canal é de muita importância para continuarmos anunciando o Evangelho. Você aí na descrição do vídeo quer estudar teologia, tem o link da escola ABETAC, estudar teologia online, professor Pastor Rivail. Também eu tenho o link da loja da Natura, você que quer comprar um produto, perfume, tem um cupom, desconto aí de 10% aí quem usar esse cupom. Vamos para a aula, lição de número 3, primeiro trimestre de 2020. A aula de hoje vai falar sobre o batismo do Espírito Santo. Texto áureo utilizado aí pelo escritor é: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Verdade prática: ser batizado do Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, a verdade prática fala que o batismo do Espírito Santo é uma experiência espiritual distinta da nossa conversão. A leitura diária, hoje eu não vou fazer. Durante a semana eu vou gravando um vídeo, fazendo uma leitura de cada texto. Mas é importante que você faça a leitura diária após estudar a revista. Todo dia você lê esse texto, está mencionado. É para você poder conseguir gravar a matéria. Mais uma vez a dica aí para o professor. O texto é Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13. Texto bem conhecido por todos nós. Vai falar sobre a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estava assentada. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e portos da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de monstros. O objetivo é conscientizar a respeito do batismo do Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras, conceituar o batismo do Espírito Santo, mostrar o propósito do batismo do Espírito Santo, destacar o recebimento e a evidência do batismo do Espírito Santo. Então, esses objetivos nós temos que alcançar, os alunos têm que sair com esse aprendizado da sala de aula. A introdução, o propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Vamos ver algumas frases de alguns homens que marcaram a sua história a respeito do batismo do Espírito Santo. Segundo William Menzies, o batismo com o Espírito Santo permite-nos experimentar uma plenitude espiritual, uma reverência mais profunda por Deus e uma intensa consagração por Cristo, por sua palavra e pelos seus perdidos. Stanley Jones,
que viveu 89 anos, vai escrever: a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecostes. Olha que interessante. Aqui tem a diferença da conversão e o batismo com o Espírito Santo. O teólogo inglês Donald G. viveu 75 anos. Ele vai dizer: um louvor crescente afluía agora em minha alma, até comecei a falar em outras línguas publicamente, cantava muito em línguas, toda a minha experiência cristã foi revolucionada. Coisa linda é o batismo com o Espírito Santo. Oh, coisa maravilhosa, irmãos. Se a geração de hoje soubesse como é prazeroso o batismo do Espírito Santo, falar em outras línguas, sentir a alegria do Espírito, havia uma busca maior. Então vamos incentivar os nossos alunos nessa aula a buscar o batismo do Espírito Santo. Abre espaço para as pessoas contarem as suas experiências, como foi o batismo do Espírito Santo delas. É importante para a aula isso, vai agregar muito testemunho das pessoas, como foi a busca, como foi o dia dela no dia que recebeu o batismo. Isso faz com que a aula fique bem dinâmica e as pessoas participem bastante da aula. Isso é legal. Vamos lá? O que significa o batismo no Espírito? Então vamos entender o que significa o batismo no Espírito. O fenômeno dos Pentecostes. Atos 2, capítulo 2, versículo 2 ao 4, que nós lemos aqui no início da aula. O fenômeno dos Pentecostes. João Batista anunciou que Jesus era quem batizava com o Espírito Santo. Nós olhamos o texto de Marcos 1,8. O texto vai dizer: e eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Então João Batista já anunciava que Cristo, Jesus, iria batizar com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Vem do alto. O texto é em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É uma promessa que vem do alto. Uma outra orientação: os discípulos deveriam aguardar o cumprimento dessa promessa em Jerusalém. E pela explicação de Pedro, podemos afirmar que o dia de Pentecostes é uma referência para o batismo no Espírito Santo. Nós olhamos o texto aí de Atos 11, versículo 15 e 16. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então aí nós vemos que afirmar após essa fala de Pedro, que o dia de Pentecostes é a referência ao batismo do Espírito Santo. Então são duas bênçãos distintas para a gente entender o que é o batismo. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Vamos lá? João capítulo 3, versículo 5 ao 8. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha que interessante. 1 Coríntios 3,16 e 6,19 vai falar sobre nós sermos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo do Espírito. Somos o templo do Espírito Santo. Então, o cristão que nasce de novo, ele tem o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo, não pode ser cristão. Então, todos têm o Espírito Santo. Então, são duas bênçãos distintas. Duas bênçãos distintas. Olha o que diz Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem não tem o Espírito não é cristão, não faz parte de Jesus.
Conceito teológico. O batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. O que eu estou falando? São duas coisas distintas. São bênçãos distintas. Isso significa que todo crente batizado no Espírito Santo é salvo, mas nem todo salvo é batizado no Espírito Santo. Todo crente batizado no Espírito Santo é salvo, mas nem todo salvo é batizado no Espírito Santo, porque são duas coisas distintas. Quando você reconhece Jesus, você é selado pelo Espírito. Mas o batismo é uma consequência após a salvação. O termo batizado quer dizer imerso, mergulhado no Espírito. Quem é batizado no Espírito Santo está saturado, envolvido no Espírito de Deus. O que significa? Iniciar o crente no serviço do reino e não na salvação. Ele já está incubado na salvação. Agora ele vai iniciar no serviço do reino. Todas as promessas sobre o batismo do Espírito Santo se cumprem integralmente no decorrer do dia de Pentecostes e continua até a atualidade, ou seja, até o dia de hoje. Então, hoje ainda continua até a atualidade essa promessa. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Então a promessa aconteceu no dia de Pentecostes e continua até a atualidade. Então hoje nós podemos buscar o batismo do Espírito Santo. Você pode, os teus alunos podem, os teus vizinhos podem, todos podem buscar o batismo com o Espírito Santo. Então nós vemos aí que são duas coisas distintas. Porque a salvação é uma experiência de regeneração, de justificação. Do pecador é a regeneração, a graça que alcança o homem. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder, a capacitação para o ministério no reino de Deus. Então são duas coisas distintas. Como está escrito aí, nem todo crente batizado do Espírito Santo é salvo, mas nem todo salvo é batizado no Espírito Santo. Vamos próximo. Qual o propósito, né? O propósito do batismo? Capacitação para o serviço na causa de Cristo. Esse é o propósito. Olha o que diz Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então a virtude do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para ser testemunhas de Cristo. Então o propósito é a capacitação para o serviço na causa de Cristo. No Antigo Testamento nós podemos ver também essa manifestação. Olha o que diz 1 Samuel 19:20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram a congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel que presidia sobre eles. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Olha que coisa linda. Há manifestações também no Antigo Testamento. Mas o legal é que a novidade que o Novo Testamento traz, de Atos, que é o cumprimento, é o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Joel vai dizer lá em capítulo 2:28, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então a dimensão ela não é apenas nacional ou de gênero, não é apenas para Israel. Não é apenas para reis, sacerdotes, profetas e juízes. É universal. Todo homem, toda criança, toda mulher, todos os idosos podem executar o serviço da Igreja de Cristo, pregar o Evangelho, edificar os irmãos por meio dos diversos dons espirituais. É de caráter atemporal, ou seja, em qualquer época, qualquer momento, qualquer ano. Então o Espírito Santo está aí para todos nós, para todos. Basta querermos e buscarmos o batismo. Essa é a grande novidade do Novo Testamento. Ele não está ali a uma nação, não está ali a um povo. Ele está para todos, para o mundo inteiro, o Espírito Santo. Basta buscar o batismo. Exemplo de capacitação do serviço divino, o poder para uma vida santa e serviço eficaz.
a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, o revestimento pleno do poder de Deus, a proclamação ou testemunho de Cristo, a revelação dos mistérios de Deus, profetizar e realizar milagres. Então aí nós vemos vários fatores, né? Exemplos de capacitação do serviço divino, que é a vida santa, a pureza, o revestimento de poder, a proclamação do testemunho de Cristo, revelação dos mistérios de Deus, profetizar e realizar milagres, entre outros. Aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês. O recebimento é a evidência do batismo do Espírito Santo. As outras línguas, a glossolalia, são ininteligíveis, a evidência externa, física e inicialmente do batismo do Espírito Santo. Então, se a gente falar em línguas desconhecidas, a língua dos anjos, como nós conhecemos, né? É a glossolalia. No dia do batismo teve a glossolalia e a xenolalia, a língua que os homens entendiam, que eles não entendiam também. Então, falar em línguas é uma evidência do batismo do Espírito Santo. Vamos lá? Qual a função do falar em línguas? Primeiro, edificação pessoal. É evidência, né, do batismo do Espírito Santo. Louvar e orar em espírito a Deus. Oração, devoção pessoal e desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Então, esses textos aí que está destacado, vai falar sobre a função, né, das línguas, do falar em línguas, em outras línguas. Isso é muito importante para a igreja. A igreja não pode perder essa essência. Nós somos conhecidos pelo barulho, por falar em línguas estranhas. Nós somos pentecostais. Mas o fato de sermos pentecostais não nos isenta de estudar a Bíblia Sagrada. A atualidade das línguas. A promessa é para toda a igreja e se engloba todos os cristãos em todos os lugares e todas as eras. Os 3 sinais sobrenaturais manifestos de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, somente falar em línguas veio para ficar e se repete. Mas outros 2, o som como de um vento veemente, impetuoso, línguas repartidas como de fogo, ocorreram somente uma vez. Então nós vemos aí que o falar em línguas, ele posterior, quando nós olhamos os textos bíblicos e outras pessoas, foi a evidência, né, do batismo com o Espírito Santo. Como que eu sei que sou batizado com o Espírito Santo? Se eu falar em outras línguas. Então essa é a principal evidência aí que nós podemos ver. Então tem função primordial, né? Falar línguas é uma edificação pessoal. Então, quando você ora em línguas, você está edificando a si mesmo. Se houver intérprete, vai edificar a igreja. Então isso é importante. Então Paulo ele vai ensinar como usar, né, línguas estranhas. Quando você está pregando, você vai ficar falando em línguas lá. Você vai pregar para que o povo entenda a mensagem. Se tiver intérprete, tudo bem, mas se não, você vai esperar para o momento de oração sua ali, de sua devoção pessoal, para você falar em línguas, no momento de adoração de louvor e tal, aí você fala em línguas, mas na hora que você está ministrando ali, está orientando as pessoas, o ideal é falar da maneira que elas entendam, e isso é o apóstolo Paulo que ensina. Então o dom de línguas é importante para nós, para alegrar a nossa alma, alegrar a nossa vida. Então busque o batismo com o Espírito Santo, busque esse batismo, é muito importante para a igreja. Para concluir, em Atos 2 vai falar, texto que nós lemos lá, de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso. Eu fiz algumas classificações. Um som representa o grito pentecostal. Então nós somos conhecidos pelo barulho, pelo nosso grito. O vento representa a velocidade do crescimento pentecostal. As línguas é o idioma pentecostal. E o fogo, o fervor pentecostal. Que o nosso grito pentecostal não venha se calar. Que venha haver o crescimento pentecostal. Que o nosso idioma não venha se findar. E o nosso fervor venha continuar. Oh glória! Que nós venhamos viver uma vida devota a Deus e buscar o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio capacitar os incapacitados, santificar o homem, convencer o homem do pecado, induzir o homem a glorificar a Deus e inaugurar o homem. Olha que coisa linda. Capacitar os incapacitados, santificar o homem, convencer o homem do pecado, induzir o homem a glorificar a Deus e inaugurar o homem. E temos algumas características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Unidade da fé e comunhão,
salvação de almas e crescimento, sinais e prodígios, valorização da palavra de Deus e o desejo de orar. Então a igreja que é cheia do Espírito Santo gosta de orar, valoriza a palavra. Então se você é um crente cheio do Espírito Santo, você vai assistir esses vídeos inteiros, porque você valoriza a palavra. Você vai orar mais porque você tem o desejo de orar, porque você é cheio do Espírito Santo. Então ser cheio do Espírito Santo traz essas características, mas não se iluda. Pular, sapatear, rodar, falar em línguas, naquele momento, pode ser naquele momento ser cheio, mas não quer dizer que a pessoa seja cheia sempre. Porque para ser cheia sempre, ela tem que ter o fruto do Espírito do Gálatas 5:22. Quem tem o fruto do Espírito, esse é cheio do Espírito Santo. Porque muitas pessoas vão lá na igreja, falam em línguas, tal, mas sai de lá, esquece tudo que aprendeu dentro da igreja. Não. Que a sua vida com o Espírito Santo cheia, seja na igreja, fora da igreja, onde você trabalha, onde você anda, é uma vida contínua cheia do Espírito Santo. Por isso fala, orai sem cessar. Em todo momento estou orando. Em todo momento estou me santificando. Em todo momento estou buscando a Deus. Então que nós venhamos, através dessa aula aí de hoje, buscar o Espírito Santo e incentivar os alunos. Lá na sua sala, faz sua oração no final da aula para incentivar os alunos a buscar o Espírito Santo. Porque hoje as pessoas não buscam mais o batismo com o Espírito Santo. Isso é muito importante para a igreja. Que é a aula curta, mais resumida, para te ajudar aí. Deixe seu comentário, o que você achou da aula, suas dúvidas. Estamos aqui para ajudar. E saiba, Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Quer batizar a sua sala de aula com o Espírito Santo. Que Deus abençoe. Fique na paz, deixe seu like, comente. Tamo junto!